Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, A Restauração do Povo de Deus revelada no livro de Ezequiel. Quarta-feira, ler com oração 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, parte A. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos de Sião e reino de sacerdotes. Vivemos hoje uma situação normal da igreja. Em Joel lemos: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Capítulo 2, versículos 23 e 24. Esses filhos de Sião são os que lutam pelo Senhor. Sião é o lugar onde ficava a fortaleza do rei Davi. Jerusalém simboliza toda a igreja, mas Sião é uma parte de Jerusalém que defende o rei e luta pelo reino. Deus está chamando a igreja em Filadélfia para fazer parte de Sião. Estamos travando uma luta contra as trevas, tirando as pessoas do império das trevas e transportando-as para o reino de Deus. As pessoas não são resgatadas sem luta. Quem semeia sabe que a chuva precisa cair na hora certa e a colheita também precisa ser na hora certa, senão a plantação morre e não há frutos. Quando a igreja está em situação normal, o Senhor manda chuva na hora certa. É o que temos presenciado há quase 5 anos. A igreja precisa perceber neste momento final a importância da palavra profética. Ela será como a chuva na hora certa para o Senhor abençoar sua igreja e encerrar esta era. O povo que saiu do Egito carregava a forte influência da cultura egípcia. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e demorou para voltar, os filhos de Israel pediram a Arão que lhes fizesse deuses, porque achavam que precisavam deles para os guiar pelo deserto. Êxodo capítulo 32, versículos do 1 ao 4. A primeira geração foi formada pela cultura egípcia, por isso morreu no deserto. Que o Senhor nos conceda misericórdia e nos dê o mesmo espírito de Josué e Calebe para entrarmos na boa terra. Indignado, Moisés convocou aqueles que estavam do lado de Deus, porque muitos adoraram o bezerro afirmando que deuses os haviam tirado do Egito. Os filhos de Levi atenderam a seu chamado e se juntaram a ele. Eles se prontificaram a ficar do lado de Moisés. Dessa forma, a tribo de Levi foi separada para servir ao Senhor como sacerdotes. Deus queria que todos o servissem como sacerdotes, mas por causa da influência egípcia, somente a tribo de Levi ficou do lado de Deus. Com isso, infelizmente, só essa tribo poderia entrar no tabernáculo para servir. Na igreja, esse sacerdócio foi restaurado. Em sua primeira epístola, Pedro nos diz claramente: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Capítulo 2, versículo 9, parte A. O Senhor quer que toda a igreja lhe sirva. Deus detesta a obra dos nicolaítas, que é uma hierarquia entre clérigos e leigos. O clericalismo foi introduzido na igreja a partir do século II e copiou do judaísmo as vestes especiais, os ritos, as cerimônias e a hierarquia. As 12 tribos marchavam como um exército, seguindo a nuvem, conforme a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. As tribos não tinham autonomia para ter sua própria direção.
mas todas seguiam a direção dada por Deus por intermédio de Moisés. Hoje não é diferente. Somos muitos membros, mas um só corpo. Vivemos em cidades diferentes, em igrejas diferentes, mas fazemos parte de um só corpo, um só povo de Deus. Na luta pelo reino, somos um só exército. A obra de nosso ministério é a edificação do corpo de Cristo, e Deus estabeleceu os apóstolos para assumirem a liderança das igrejas. Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, depois profetas e mestres. 1 Coríntios 12, 28. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, defende sua autoridade. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Capítulo 10, versículo 8. Ele usou de autoridade para interferir na igreja em Éfeso, quando alguns passaram a ensinar doutrinas diferentes das ministradas pelo apóstolo. Ele então enviou Timóteo até Éfeso para advertir aquelas pessoas. O apóstolo tem a liderança espiritual sobre a igreja, mas não interfere nas questões administrativas da localidade. Pergunta de hoje: qual é a relação existente entre Sião e a igreja em Filadélfia? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.